A palavra desempregado assusta muito a gente, né? Na hora que você fala assim, eu tô desempregado, aquilo te faz assim, meu Deus, dá uma sensação de impotência tão grande que você fica imaginando, e agora, e agora, e agora, e agora? O que eu faço? Vou fazer um curso, mas eu preciso pagar meu aluguel, minha água, minha luz, e agora? O que eu faço? Então, o meu primeiro impacto é já sair correndo atrás de outro. Então a palavra desemprego assusta muito as pessoas. Eu fui desligado da empresa em que eu estava no dia 30 de julho de 2018. Anteontem fez 9 meses que eu estou desempregado. Bom, na verdade, assim, a questão do desemprego está sendo bastante crítica em função da crise social que nós temos no país, né? A gente tem uma crise econômica aí horrorosa desde 2014, aproximadamente 2015. A questão toda é, em 2018, quando eu fui desligado, nós já estávamos no auge de uma crise. Para você realmente ali para uma situação ruim de desemprego é muito fácil, mas para recuperar realmente é bastante difícil, né? E a questão do desemprego, eu sempre digo, na economia, você tem outros fatores, como por exemplo a inflação é importante, a taxa de juros é importante, mas eu considero o emprego, né, ou o desemprego, o mais importante que tem na economia. Então, se o emprego estiver realmente muito alto, né, toda a população sofre, porque isso aí causa um problema social muito grande, né? E aí o país não vai crescer. Hoje as pessoas falam para mim, mas Márcio, você mexia com peça, com graxa e de repente você muda para confeitaria, isso é louco, né? É uma coisa assim que totalmente diferente. Gente, a necessidade me trouxe isso e eu sou grato por isso, porque eu não sabia que eu tinha esse dom e foi uma maneira também de eu ganhar esse dinheiro, né? Uma maneira uma arma a mais que eu tenho agora, né? As minhas experiências anteriores, agora a confeitaria. Então, assim, eu me digo que eu sou abençoado, porque eu tenho vários, né, setores para mim correr atrás. Eu não sei se eu diria felizmente ou infelizmente isso acontece, né? Quer dizer, felizmente porque o brasileiro, ele tem criatividade, isso é muito legal, né? E ele acaba roubando uma maneira de poder ter uma renda, né? Então esse é o lado bom, tá certo? Agora, por outro lado, isso é ruim para todo mundo. Por quê? Porque é isso que a gente chama de informalidade, as pessoas vão para a informalidade, né? E aí o governo não recebe nada. Quando eu falo governo, eu estou falando os três, né? Federal, estadual e o municipal principalmente, né? Não entra dinheiro e essa pessoa que está na informalidade, ela não tem os direitos dela. Então, se ela ficar doente, alguma coisa acontecer, e aí? Ela não tem onde procurar, não é? Eu estou no mercado há mais de 20 anos, quase 25, e trabalho desde que eu me formei técnico em eletrônica. Então, em paralelo com a minha atividade profissional, estudando, quando eu me formei engenheiro, atuei em algumas grandes empresas aqui da região, notadamente aqui de São José dos Campos, entre São José dos Campos e Jacareí, né, mas sempre como engenheiro, mas atuando voltado na área da qualidade. Então, sempre trabalhei com implementação de ISO 9000. Depois, quando eu tive a oportunidade de atuar na área automotiva, na implantação da ISO TS, que é o requisito normativo específico para a área automotiva. Trabalhei com gestão de meio ambiente, ISO 14000, e etc. Atendimento a cliente e coisas do tipo, né? Então, na minha jornada profissional, fui subindo de engenheiro para supervisor, de supervisor para gerente da qualidade, e passei por várias empresas nessas transições, né? Empresas de diversos portes, de pequenas a grandes, mas voltado muito mais para a área da qualidade automotiva. A economia do Vale, né? Ela é bem assim, ela tem uma característica, ela é específica, né? Então nós temos aí as cidades de São José dos Campos, Taubaté, Pinda, né? Jacareí, Cruzeiro, que são estritamente industrial. Então, o que acontece com essas cidades? Quando a situação econômica está boa, essas cidades estão melhores do que as outras. Mas quando a situação está ruim, elas ficam piores que as outras. Por quê? São estritamente industrial. E aí o desemprego maior está nas indústrias, tá certo? Então o desemprego fica um pouco maior. Então a gente tem sentido isso e a gente vê por parte das autoridades, dos prefeitos municipais, né,
uma tentativa, né, de poder melhorar isso aí, diversificando aquilo que nós temos aqui. Eu não estou falando deixar a indústria de lado, não, ela é muito importante, mas você poder investir também em outros setores. O PAT ele tem algumas facilidades para o trabalhador no que diz respeito à recolocação profissional, ao primeiro emprego e à mudança de carreira. Às vezes ele precisa mudar, né, a sua atuação e o PAT pode ajudar nesse processo. Como é que isso acontece? O PAT ele tem alguns serviços à população. Um é a intermediação de mão de obra. O outro é o seguro-desemprego e carteira de trabalho é o outro. Toda segunda-feira eu tô lá na fila, eu escuto muita história de vida de pessoas que, tipo assim, esse dia eu tava comentando com um amigo meu, daria um livro, entendeu? O PAT, ele é legal, a gente vai lá buscar as oportunidades, as pessoas são muito atenciosas, tudo, mas eu acho que falta mais investimento. Algumas prefeituras possam até dizer, não, a gente teve um saldo positivo de geração de empregos, mas são empregos que não atendem toda a massa que vive na cidade. Quando a gente fala, especificamente falando de PAT, lá eles têm uma lista de empregos diária, uma lista enorme, mas que não atende toda a necessidade de formação e de atuação e de experiência das pessoas que estão aqui. O crescimento depende do emprego. Então, se você não tiver emprego, é sinal que a economia não está girando. E com isso a gente fica num caos realmente muito grande, né? E é o que está acontecendo agora. Então, está sendo muito difícil. Obviamente que a gente já tem sinal de melhoras, não é? Aliás, a minha previsão é que 2019 fosse um pouco melhor. Eu acredito bastante em 2020, que eu acho que isso aí vai melhorar bastante. Mas eu torno a repetir, realmente está contra aquilo que a gente está pensando, não só eu como outro economista, então está muito lento. O ano passado, no início do ano, a gente teve por volta de 650 vagas nos 2 primeiros meses. Este ano, só em janeiro, a gente teve 650. Em fevereiro, a gente teve mais 550. Em março, a gente teve quase 400 vagas. Tem sido oferecidas mais vagas esse ano do que o ano passado. Como se diz, a esperança é o último que morre, né? Então, é evidente que a gente ainda espera uma melhora no cenário. Mas, olhando a questão macroeconômica, o que eu vejo é assim, primeiro, o Brasil está com 13 milhões e 400 mil desempregados, 4 milhões e 800 mil desalentados, 28 milhões e 300 mil pessoas subutilizadas, aquele que trabalha menos de 40 horas, que queria trabalhar mais, mas... Então, o tamanho do problema do emprego no Brasil é de mais de 46 milhões de pessoas. Por mais que você liga a televisão e vê na internet essas notícias que deixam a gente triste, né? Ontem saiu a pesquisa de 13 milhões de desempregados e tal. Mas eu tenho essa vibe que tá melhorando. Sabe? Vai começar a deslanchar e tudo vai chegar nos eixos, né? Proteção de Deus aí, né? E o povo também, né, precisa muito. A gente vê aí pai de família, mãe de família lá no pátio, choram às vezes pra gente. Às vezes a pessoa chega de casa sem tomar um café, nada, entendeu? Às vezes entra lá dentro do pátio, meu Deus, tomara que entre e consiga, né? A pessoa sai mais triste do que entrou. Então, eu sinto que sim. Eu acho que tudo nesse governo agora, o pessoal tá exigindo demais dele ainda. Eu acho que é possível, assim, que a partir de agora, no mês de julho, as coisas começam a deslanchar. Então, o Brasil tem que estar bem para que todos nós tivemos. Então, temos que torcer para isso.